Boa noite, Rede Mutação Sustentável. Vamos a mais uma live da programação do mês da mulher. Essa música chama Resiliente. Bem típico, característica feminina. Boa noite, Lila. Vamos convidar mulheres, homens também, porque afinal nós vamos falar sobre habilidades da essência feminina, mas que está disponível para homens, para mulheres, que faz parte do nosso ser humano. Quem for chegando, coloca o nome da cidade, da onde você está falando hoje. Então, semana passada nós iniciamos o mês Programação da Mulher, né, trazendo, relacionando os ODS 5 e 6. Não só por conta do Dia da Mulher, que é amanhã, mas também para o Dia da Água, que é o dia 22 de março. Então, tanto o Dia da Mulher quanto o Dia da Água, né, geralmente estão aí nos calendários de conscientização, né, de educação ambiental, socioambiental. E não é à toa que nós temos, né, o ODS 5, característico, específico, direcionado para a equidade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas, e o ODS 6, que é água e saneamento. Então, durante todo esse mês, a gente está direcionando esses temas para a gente entender as suas relações sistêmicas e, claro, como que isso contribui para um desenvolvimento de cultura para a sustentabilidade na sua instituição, organização, na sua empresa, no seu negócio. Vou dar uma pausa aqui. Boa noite, Shirley. Estou introduzindo o nosso tema, o nosso mês, programação do mês de sustentabilidade, cultura de sustentabilidade aqui da Mutação Sustentável. Coloca aqui pra gente de onde que você está falando. Acho que eu devo aceitar. Sempre me confundo com esse convite. Foi. Aê! Oi, Sabrina! Boa noite, Shirley! Boa noite a todo mundo que está chegando agora para esse papo tão gostoso, né? E tão relevante. Sim, com certeza. Vamos pegar o aviãozinho e caminhar para algumas pessoas para serem avisadas, para chegar com a gente aqui. Vamos lá. Quanto mais pessoas, mais a gente consegue expandir essa mensagem, né? Expandir. Shirley, fala para nós de onde que você está falando. Eu estou falando agora de São Paulo, capital. Estou aqui na minha casa, esse meu fundo verde. Eu tenho o privilégio de ter em casa essa questão das plantas da natureza. Eu acho que isso tem tanto a ver com essa conexão nossa cada vez mais, né? Trazer para o nosso dia a dia essa integração com aquilo que nós também somos, né? Parte da natureza. Estamos integrados na natureza. Pessoal chegando, boa noite.
vocês puderem colocar de onde vocês estão falando, né, para ver qual é a influência, a área de influência que nós estamos atingindo aqui hoje. Chile, obrigada pela sua presença, por aceitar esse convite, né, de estar trazendo aqui o seu servir e algo que mexe muito com nós, né, e tão necessário para o novo mundo que almejamos construir. Então, eu estava... legal, Floripa, Itapema. Eu estava aqui introduzindo, né, sobre a nossa programação do mês, para trazer temas relacionados ao ODS 5 e 6 e trazer essa conexão, né, do Dia da Mulher, da sustentabilidade, da água, que é um elemento que tem até essência feminina, essa conexão para despertar, né, a consciência ecológica e contribuir para o desenvolvimento da cultura de sustentabilidade, né? Então, as empresas, os negócios hoje, cada vez mais assumindo a sua responsabilidade, trazendo, né, desenvolvendo estratégias e objetivos, né, se alinhando aos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a gente precisa de ambientes com pessoas sustentáveis, né? Então, por isso, plantar a cultura, trazer a consciência, essas trocas, essa conversa contribui bastante para que a gente possa expandir, né? E semana passada, a gente iniciou trazendo um pouquinho sobre o ODS 5, né? Por que existe o ODS 5? Equidade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas. E hoje o nosso tema é sobre as habilidades femininas para cultura e liderança para a sustentabilidade. Então, antes de iniciar, né, eu gostaria que você se apresentasse para a gente um pouquinho e, né, por que você está aqui para falar sobre liderança. Obrigada, Sabrina. Eu te agradeço muito por esse convite. É sempre bom ter a oportunidade dessas trocas, né, que nos enriquecem e também nos animam nesse caminhar, quando a gente é uma voz no mundo para essa nova linguagem que conecta muito com a linguagem do amor, né, uma linguagem de acolhimento, de cuidado. Quando a gente tem esses fluxos, a gente se sente cada vez mais motivado a levar isso para mais espaços. Eu também assisti uma parte da live da semana passada com a Carol, onde se trazia também essa questão da economia do cuidado, né? E é tão significativo isso. Eu acho que um ponto-chave para a gente trazer aqui nesse início de conversa, essa percepção conectada, então, ao Dia da Mulher, da nossa missão de muito mais do que simplesmente estar em espaços por, digamos, conquistas próprias para nos beneficiarmos disso, mas a nossa missão de nós levarmos toda essa energia do feminino para que a gente possa gerar um benefício coletivo, né? Então, eu sempre costumo dizer que mais do que ter mais mulheres nas empresas, a gente precisa ter mais energia do feminino nas empresas, né? Tanto pelas mulheres ancorando essa energia, tendo coragem de expressar, tendo coragem de assumir sua verdade, como também a gente fazendo esse papel de encorajar os homens, né? Porque os homens, na verdade, eles estão sedentos disso também, eles também necessitam. Então, quando a gente tem a gente assume essa nossa luz, a gente traz para todos, homens e mulheres, esses benefícios. Então, me apresentando um pouquinho, sou Chile Ortiz, eu trabalho com desenvolvimento de líderes em empresas. Então, a minha jornada, ela teve... Primeiro, eu comecei minha carreira trabalhando em grandes empresas, multinacional, depois nacional, empresas de grande porte, trabalhando no início com comunicação corporativa. Então, já tinha muito essa questão de relacionamento com stakeholders, que eu trabalhava desde na época a gente chamava de responsabilidade social, né? Então, hoje traz toda essa vertente das ODS, da sustentabilidade como um todo. Então, tinha já a interação com as comunidades, com o meio ambiente, com o cliente, com o fornecedor e, de maneira muito ativa, a questão dos colaboradores, né? Que em qualquer empresa, o público interno, ele é a fonte que nutre aquilo que a empresa vem fazendo no mundo, né? E aí, no decorrer da minha jornada, o nascimento das minhas filhas fez toda a diferença. Porque quando nasceu minha primeira filha, a Lara, eu saí da primeira empresa, porque eu tinha muito essa questão, a inquietude de que eu não queria deixar minha filha de todo longe de mim. Eu queria ser uma mãe presente. E naquele momento, a gente não tinha ainda um espaço mais flexível, como a gente até
hoje está conseguindo um pouco mais, né? Então, já está evoluindo, né? exatamente, eu tive que fazer uma escolha que muitas mulheres tiveram que fazer, na verdade, né? E aí depois eu ainda tive um segundo momento de tentar, não, vou tentar um pouquinho mais ficar no corporativo e trabalhar numa outra empresa, bem pertinho de casa e tal, até nascer minha segunda filha, Lissa. E aí realmente eu saí das empresas e aí, mas isso me ajudou a me conectar ainda mais ao meu propósito, que é muito ligado a desenvolvimento de pessoas. E aí, com mais flexibilidade, podendo conciliar mais os fatores, eu comecei a me dedicar, então, à questão do desenvolvimento humano nas empresas, para que a gente tivesse tanto a expansão do ser humano e aí atingindo sua máxima potencialidade, integrando, como também o papel dos líderes no sentido de gerar um impacto maior no mundo, né? Então, quando a gente trabalha nas empresas, a gente já está necessariamente acessando o coletivo. Isso me encanta. Essa coletividade, né? As empresas têm um papel muito forte na sociedade hoje porque elas mobilizam as transformações. Essa é a verdade, né? Nós, enquanto pessoas isoladamente, a gente tem um poder X de ação, mas na coletividade de muitas pessoas reunidas, que é o fato das organizações, a gente amplia, potencializa tudo isso, né? Então, esse fator faz com que hoje me mova nesse sentido. E aí eu trago toda uma vertente do capitalismo consciente, que vê a liderança como uma expressão dessa consciência no mundo, a cultura consciente como a dimensão coletiva da liderança também no ambiente, né? Para a gente poder sempre criar ações que vão gerar ganhos para todos os envolvidos, seja dentro da empresa, fora, todas as suas relações. E dentro disso, de maneira mais pulsante, a questão do equilíbrio das energias do feminino e do masculino, que a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso traz também esse enriquecimento para as relações de trabalho, para as relações humanas no mundo do trabalho e para a sociedade como um todo, né? Ótimo, perfeito. Melhor introdução possível. Falando em liderança, né? O que é liderança para você? Acho que a liderança, o primeiro ponto dela é uma condução. Então, parte primeiro da autocondução, né? Cada um de nós tem dentro de si essa possibilidade de autonomia e essa autonomia ligada a uma coerência interna. Até aproveito para trazer aqui uma visão que é do sistema ISO, que foi a minha primeira formação de desenvolvimento humano. O sistema ISO ele foi cunhado em Santa Catarina, inclusive. Os três mentores, criadores, o principal deles é o Marcos Wanderlich, que tem o Instituto Olos. Ele, junto com a Maria Luísa e o Renato, criaram um sistema de desenvolvimento humano que traz a ideia de que a gente tem que ter uma vida isomórfica. O que significa isso? Alinhada, coerente. Então, cada um de nós, quando a gente consegue integrar os nossos valores, as nossas percepções de mundo, ampliar cada vez mais a nossa visão de mundo, para que ela possa contemplar um todo mais sistêmico, né? E alinhar as nossas ações, as nossas escolhas ao que a gente acredita, a gente vive uma vida que se chama uma vida mais isomórfica, que significa mais integrada, mais plena. Então, a primeira ação de liderança é essa autocondução, essa postura condutora diante da vida. E assim, quando a gente traz isso para o nosso trabalho, para o nosso agir no mundo, né? Que na verdade o trabalho é uma das expressões nossas no mundo, a gente consegue também levar isso para outras pessoas, mobilizando pessoas. Então, a segunda dimensão da liderança é mobilizar pessoas em prol de algo que vai gerar benefício para o todo, né? Um propósito maior, algo que vai, de fato, trazer ganhos significativos e duradouros. Então, essa mobilização e direcionamento de pessoas em prol de um propósito maior. Então, mas eu vejo assim, é impossível a gente pensar num direcionamento, de, por exemplo, quando a gente vê liderança ligada a exercício de uma função, né? Um cargo, sem primeiro a gente olhar para essa dimensão interna que parte do indivíduo consigo mesmo. Então, todos nós somos líderes de si, e aí sim a gente consegue ser líder de time, de equipe, de empresa, de negócio, enfim, expandir cada vez mais nossa atuação no mundo. Eu gostei que você trouxe sobre a autocondução, né? Eu trago bastante a visão sistêmica dos sistemas vivos, né? E desde uma célula, uma bactéria, há indícios, né, de que ela existe, ou seja, vem da consciência realmente da vida, né, esse impulso de autodeterminação, de realização, né, de você assumir quem você é e responder de acordo com a sua essência, né, a sua capacidade, a sua função, né, naquela execução. E
E sobre, complementando assim, sobre a segunda dimensão, né? Eu entendo a liderança como pessoas que abrem novos caminhos. Abrem novos caminhos e têm a coragem de assumir isso, essa comissão de frente para puxar esses novos caminhos. É lindo E isso. Essa coragem é algo que está presente nas duas dimensões, né, Sabrina? A gente precisa ter coragem para assumir essa autocondução na vida, e é uma coragem de ser renovada, reavivada, porque diante de alguns desafios a gente pode, né, como somos humanos, desanimar. Então a gente precisa ter também o cuidado de estar sempre mantendo a chama acesa, nutrindo, percebendo o que nos faz bem, então reconhecendo isso, olha, o que eu preciso para que eu possa estar no meu centro, no meu eixo, né? E aí, às vezes, são coisas, por exemplo, como caminhar com os pés pisando na grama, ou tomar um banho de mar, ou enfim, ter recursos, ou passar um tempinho de manhã num processo de meditação, de oração, o que me conecta, me integra, para que eu possa manter essa coragem viva e agir de acordo com aquilo que de fato está alinhado com a minha verdade essencial, né? E para agir no mundo liderando outras pessoas, mais ainda, né? A coragem de assumir riscos, inclusive, né? Não existe liderança. De responsabilidade. Exato, porque eu sempre vou ter fatores de incerteza e cada vez mais, né? Não existe um caminho definido. Eu preciso, de fato, fazer isso que tu trouxe, de abrir novos caminhos. E isso vai em uma dimensão onde associo a questão racional daquilo das informações que eu tenho, sim, tipo os dados, enfim, números, etc. Mas é muito maior do que isso. Aí entra a questão de que hoje os dados, eles nos fazem com que a gente possa olhar para o passado, o que funcionou, como, para criar projeções. Mas só isso não é suficiente. Eu preciso ousar acessar a minha inteligência espiritual, a minha intuição, que ela está associada ao campo sutil, que traz muito mais informações, que são reais também, só que elas não passam só pelo que está expresso na mente, elas passam para algo que conecta com o coração, a nossa percepção sutil da realidade, né? E cada vez mais isso é necessário. A vida nos pede isso, os negócios nos pedem e a vida como um todo nos demanda nessa coragem de acessar a inteligência também do coração. Lindo, nossa, muito, muito lindo mesmo você já ter trazido essa conexão espiritual e falar um pouco da razão e intuição, porque, né, elas estão em dois polos, né? Quer dizer, a nossa visão separa, né, e duam, mas na verdade elas se complementam e trazem um equilíbrio, né? A razão e a intuição, que muitos às vezes chamam de emoção e veem a emoção até mesmo como uma questão negativa, né? Mas não é a emoção do impulso, né? Da química, mas sim aquela mais sutil que nem você trouxe sobre a intuição. Então, ok, razão e intuição, né? A razão é mais energia masculina e intuição a feminina. Como que trazemos o equilíbrio desses dois? Quando acessar um, quando acessar o outro? Está disponível para o homem e para a mulher? Legal. Então, acho que a primeira questão é justamente essa, né? Que a energia do feminino e a energia do masculino, elas se complementam. Ou seja, elas são necessárias para que a vida aconteça, né? Essa união. Aquele símbolo tradicional da cultura oriental, o Yin e Yang, eles trazem muito isso, essa complementariedade. Inclusive, a gente consegue ver daí um dentro do outro, né? Ou seja, a interdependência. Essa interdependência é um fator chave. O segundo ponto é a questão de que, sim, está disponível e acessível para todos nós, homens ou mulheres. Então, vamos olhar em termos ali mais biológicos, né? Essa questão sistêmica que tu traz, que eu também gosto muito. A gente, por natureza, a gente vem dessa comunhão, né? Comum união de um homem e de uma mulher. Isso é da natureza. E aí faz com que gere essa vida que se manifesta no mundo, sendo então feminino ou masculino, no sentido que hoje a gente tem como gêneros, né? Mas, independente de qual seja a nossa forma, digamos assim, a gente traz a energia do feminino e a energia do masculino. E aí, vamos só para deixar um pouco mais claro o que seria isso, né? Para a pessoa primeiro, para depois a gente levar para o aspecto da empresa. Então, a energia do masculino, ela traz essa dimensão que é da consciência, que tem a ver com a razão. Então, ela é mais diretiva, ela é muito da clareza.
E é necessário, a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter. Ela traz a questão da firmeza, ela traz assim, então a estrutura, né? Então me dá estrutura, firmeza, consistência, direção, clareza, foco. E aí o que que acontece? Disciplina. Disciplina. Exato, regras, né? Procedimentos, como as coisas precisam funcionar, dá essa dimensão da funcionalidade. Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver um excesso dessa energia, uma coisa que eu gosto sempre de trazer é assim, ó, todo excesso gera uma falta. Então, se a gente tem um excesso de energia do masculino, vai faltar espaço para esse fluxo do feminino. E aí a gente vai para, por exemplo, em vez de ter estrutura, aí gera um desequilíbrio. Isso, porque daí a gente vai ter uma rigidez. Então, quando a gente tem uma rigidez, vamos pensar enquanto pessoa, qualquer rigidez, ela nos trava, ela nos deixa lento para responder à vida. Ela, inclusive, fisicamente, no corpo a gente sente. Se a gente está muito rígido, as coisas têm que ser assim, eu queria daquele jeito, não funcionou como eu queria, a gente se fecha para o mundo, né? E aí a gente tem uma contração, muscularmente falando, uma contração, né? E aí a gente necessita desse fôlego, para poder fluir melhor na vida, né? Então, eu vou trazer um pouquinho o que seria essa energia do feminino. A energia do feminino, ela é a energia vital mesmo. A vida em si acontece pelo feminino. Então, vamos pensar assim, no masculino tem a geração da ideia, né? Mas sem a força viva do feminino, a ideia não nasce. E aí o feminino traz essas dimensões que a são própria energia, né? Sim, a energia a própria si. Energia. Isso, até quando a gente fala de liderança Shakti, que é esse equilíbrio, né, já da energia do feminino e do masculino, Shakti vem justamente da cultura oriental, onde traz Shiva seria o deus da consciência, né, do pensar, assim, o universo, e Shakti, a energia vital mesmo, pulsante, que teria aquele fogo que de fato faz com que as coisas nasçam, aconteçam, né, é a vida que brota. E aí nessa dimensão a gente tem dois aspectos da energia do feminino. O aspecto que é o que a gente chama do feminino dinâmico, que tem a criatividade, que tem a flexibilidade, e a gente pode trazer muito essa energia da adaptação também, adaptabilidade. Poder se adaptar. E aí tem tudo a ver com a água, né, Sabrina? A questão da água, aquele movimento. Fluidez. Essa fluidez, tudo isso vem desse feminino dinâmico, que é movimento. E, então, quando eu trabalho com desenvolvimento de líderes trazendo isso, eu coloco realmente isso na música, para sentir no corpo essa energia. E é incrível. Tem pessoas que se conectam de uma maneira que assim, quer sair dançando, e outras têm dificuldade de acessar. Então, quando a gente tem dificuldade de acessar, é porque alguma coisa está, de fato, bloqueando, né? E aí a gente tem também a dimensão do feminino que a gente chama estático, que é o quê? É aquela função que a gente chama da grande mãe, que é o acolhimento, que é a escuta, que é o cuidado. Então, essa dimensão afetiva do cuidar, do nutrir. A renúncia. Sim. Renúncia também entraria aí. Tipo assim, tu conseguir... Porque o feminino, ele traz a dimensão do coletivo. Então, tu conseguir abdicar de algo individual em prol de algo maior, do coletivo. E aí, essa figura da mãe traz muito isso, né? Eu deixar de ter algo porque eu vejo a necessidade de nutrir. Então, vamos pensar no mundo animal, né? Da mãe que vai trazendo com os elementos, você trouxe a água, então seria, nesse caso do estático feminino, a terra. Isso, exatamente, a terra. Inclusive, essa dimensão da natureza, ela nos dá muito isso, né? Porque a gente precisa, por exemplo, de todos os estados. A gente precisa de terra porque a gente precisa estabilizar. A gente necessita de uma estabilidade. A gente precisa de uma raiz. Água. Exato. Assim como a gente precisa das dimensões que são mais aceleradas, como o fogo, que nos coloca em movimento. Então, esse conjunto, quando a gente olha para o masculino, a gente também tem o estático e o dinâmico. O que seria? O dinâmico é essa força do guerreiro, do herói, que vai atrás dos seus objetivos, que conquista, tem essa coisa do movimento da conquista, né? Que se ele é usado positivamente, ele é muito rico. A gente precisa avançar, expandir, explorar novos territórios, né? E o que significa daí, então, essa parte do estático? Aí vem essas dimensões que são mais de segurança, que é processos, regras, disciplina, essa questão de poder... Não, eu preciso fazer o que precisa ser feito, independente se eu estou com vontade ou não. E a gente precisa ter isso, né? E aí, por isso que essa dança é maravilhosa. Quando eu trago para o nível de empresas, e eu entendo que nas empresas é necessário, sim, estrutura, é necessário ter procedimentos, sim. Mas eu preciso também criatividade, eu preciso uma energia que inove, né? Que dê espaço para novas ideias, para arejar. Então, eu vou sempre balanceando isso.
Eu não posso ter só um extremo, porque senão eu vou acabar ou ficando muito rígido, ou ficando extremamente agressivo, no sentido de conquistar, conquistar, conquistar. Ou eu vou também, quando a gente tem um excesso de energia do feminino, a gente também pode acabar tendo, tipo, muitas ideias, mas não canalizar, não concretizar, não materializar, né? Ficar Mas, dispersa. exato. E aí Mas você o que acaba eu tenho? desperdiçando energia, né? Não tornando ineficiente. Exatamente. E aí a gente, quando a gente olha para sustentabilidade, a gente vê isso também. Ao mesmo tempo que a gente necessita nos negócios hoje ter essa dimensão do olhar para o coletivo, do cuidado dos elementos da natureza, né? De preservar, de diminuir o impacto ambiental, de proteger. A gente também tem essa dimensão de que eu preciso criar nas nossas culturas um espaço de segurança psicológica, onde as pessoas se sintam à vontade para se expressar, para serem escutadas. E, ao mesmo tempo, uma dimensão que seria um pouco mais do dinâmico, que é assim, criar condições para encorajar as pessoas a expressarem quem elas são, inclusive com alegria. É muito interessante essa dimensão, assim, a necessidade dessa dimensão da alegria de ser inteiro no trabalho, das pessoas poderem levar para os espaços organizacionais essa coisa assim de ela se divertir, de ela fazer aquilo que ela ama, de ela poder dar risada. E às vezes a gente tem espaços tão sérios, tão sisudos, né? Tão formais, que as pessoas elas vão murchando e aí bloqueia a sua energia criativa, né? Então, hoje é necessário a gente resgatar, reativar essa questão da dimensão do feminino para que a gente possa ter espaço para esse florescimento, né? E olhando dessa perspectiva, investindo para que as pessoas, né, todos os colaboradores dentro de uma organização, dentro de uma empresa, desenvolva a sua autoliderança, né, desenvolva a sua habilidade inata e o equilíbrio do feminino e masculino, você tem pessoas, uma equipe muito mais potencial de criação, de engajamento, né, de até mesmo harmonia, né, no próprio processo que já acontece, você consegue trazer mais produtividade, mais eficiência, mas de uma forma saudável, onde cada um ali já está no seu próprio fluxo. Exatamente. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Uhum. Quando a gente dá espaço para cada um ser quem é, a gente tem a força da complementariedade. Então, uma das coisas que eu trabalho nas empresas é a gente entender um pouquinho mais do perfil de cada pessoa, assim como os gregos associavam os perfis às elementos da natureza, né? Tipo, fogo, que é mais movimento, terra, que é estabilidade, a água, né, que traz a fluidez, e o ar. A gente tem hoje o que a estrutura que a gente configura como o DISC, né? O dominância, influência, estabilidade e a conformidade. E aí, quando a gente vai estudar e as pessoas vão se conhecendo mais, percebe, nossa, eu tenho mais características S, tipo, aquela pessoa que, para tomar uma decisão, ela tem que estar mais convicta, ela tem que ter o seu tempo, por quê? Porque ela quer ser muito assertiva. Mas quando ela tá, ela, assim, ela é muito eficiente no sentido de gerar um ambiente de harmonia, um ambiente de uma mudança segura, de um movimento que faça sentido. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são muito mobilizadas para ação o tempo todo, querem mudar e são muito rápidas, que são as pessoas fogo, né? E eu costumo dizer, imagina se uma empresa fosse feita só de pessoas de energia fogo. Tudo queimaria, né? Não seria viável. Então, nós precisamos do contraponto dessas pessoas que são mais terra para... Mas peraí, como assim? Por que a gente vai fazer assim? Será que poderia, né? E ao mesmo tempo, se tivesse só pessoas que puxam para essa habilidade, a gente não teria tempo de resposta para responder as demandas do mercado. Então, a gente precisa daqueles que mobilizam para mudança, né? Da mesma maneira, aqueles que têm o perfil mais influenciador, que é mais o I, que contagia, que tem essa questão do entusiasmo, da motivação, ele faz o contraponto com as pessoas que são mais conformidade, que são detalhistas, críticas, elas querem alta qualidade, então elas vão cuidando das regras e processos para que o funcionamento seja melhor. Então, isso tem tudo a ver com o feminino e masculino, que na verdade essas dimensões, tanto do I quanto do S, eles têm muito do feminino, né? Um mais estático, outro mais dinâmico. E assim como o D e o C tem muito do masculino, um também mais dinâmico, outro mais estático. E essa complementaridade é linda, porque na verdade nós não somos feitos para ser sozinhos.
A gente não tem que dar conta de tudo. A gente é feito para estar em comunidade. Então, seja numa família, porque tem um homem e uma mulher e tem os filhos, é porque aquilo se complementa. Eu não preciso fazer todos os papéis. É claro que na nossa atual sociedade a gente é demandado às vezes, né? Em realidades assim. Mas a nossa natureza é de complementariedade. A questão, tipo, se tem uma pessoa que tem muitas características de um lado e ela precisa complementar, ela vai ter pessoas diferentes dela. E cada um vai estar na sua força, na sua essência e fazendo aquilo com uma energia muito saudável, né? Porque quem está na sua força trabalha com alegria, contribui com alegria, serve com amor, né? E aí a gente consegue... Até há poucos dias eu tive uma experiência de fazer várias devolutivas desse DISC com pessoas da mesma empresa. E foi incrível, porque depois eu consigo gerar um relatório que mostra o conjunto. E a complementariedade fica assim, ó, preenche todas as necessidades. Então, aquela visão assim bem concreta. É a força da complementaridade que gera um time potente. E a gente consegue fazer isso em qualquer espaço que a gente está. Se a gente está aberto, entende a nossa força e respeita e valoriza a força do outro. Quando eu valorizo, eu consigo ter essa soma que faz com que todos se expandam, né? Tipo, a gente é maior juntos nessa visão dos elementos vivos, naturais, né? A visão sistêmica traz isso, né? Que a soma das partes, o todo é maior do que a soma das partes. Maior do que... A Lila Cassiani comentou aqui, diversidade, exato, né? A natureza ela é diversa justamente para que a união, o relacionamento entre vários indivíduos, partes diferentes, podem criar, né, algo novo, pode trazer essa força. E a base da sustentabilidade da vida, ou de tudo, né, que nem você trouxe, a gente precisa de um homem e de uma mulher, né, de uma família para criar. Tudo que dá forma, estrutura e função na natureza só surgiu através de relacionamento. Nada foi feito sozinho. Nada se desenvolveu sozinho. Foram os relacionamentos que foram criando novidade, inovando, enfim, trazendo a evolução da vida. E hoje, esses relacionamentos, crises, né, que a gente vive, os nossos desafios, que são relacionamentos sistêmicos, também estão aí nos convidando para acho que um próximo passo, né, da evolução humana, que ainda é até mesmo biológica, que é a própria consciência. Exato. E essa questão, quando a gente vive num momento de crise, digamos que é o que a gente está vivendo, ela também é uma grande oportunidade para a gente alçar novos níveis, né? Novos níveis de consciência, inclusive. Trazendo um pouquinho essa questão dos níveis mesmo de consciência para as organizações, tem, inclusive, um estudo que mostra isso, né? Tipo, que o Frederic Laloux trouxe uma ideia, assim, de que quando a gente foi ampliando o nosso nível de consciência, a gente foi entendendo, é como se fosse assim, ó, cada vez que a gente dá um salto de entendimento, a gente engloba aquilo que já se conhecia antes e amplia. E a gente vai tendo novas dimensões. Então, o que acontece? Quanto mais eu tenho noção de que o meu impacto no mundo vai gerar... vai trazer uma realidade para muitas outras pessoas e aquilo eu preciso estar cuidando para que seja de maior qualidade possível. Por quê? Porque assim como eu gero esse impacto, eu estou recebendo o impacto de outros, né? E a gente está cada vez mais expandindo a nossa consciência da interdependência, das interrelações, mesmo que nos pareça às vezes tão distante, está completamente conectado. Então, quando a gente vai percebendo isso, muda a qualidade da nossa tomada de decisão. A gente consegue tomar decisões que estão olhando mais para o longo prazo. Porque a gente se vê também nesse longo prazo, né? A gente consegue se perceber mais do que um tempo atrás as definições das empresas eram muito focadas nos resultados imediatos. Hoje se percebe a necessidade de pensar em algo maior. Inclusive, às vezes, perdendo um pouco no primeiro momento, né? Entendendo que a perda é para um ganho mais efetivo. O investimento para o futuro, né? Exatamente. Vai trazer um retorno maior no futuro. Exato. Então a gente vai. Só que assim, ó, para a gente ter, enquanto sociedade, a gente mudar de níveis de consciência mesmo, de patamares, a gente precisa, enquanto pessoas, nos trabalhar internamente para que a gente vá fazendo essas viradas, né? E isso tem várias dimensões. Por exemplo, no sistema ISO, eles chamam isso de ampliação da mentalidade. Tem toda uma ferramenta para fazer isso. Agora eu estou participando atualmente do Inner Development Goals, que é um movimento global que fala o desenvolvimento interno das pessoas para gerar essa manifestação externa que são os ODS. Né? Para a gente conseguir os resultados da Agenda 2030, quem que vai fazer isso? As pessoas.
Então a gente precisa trabalhar lá na percepção de mundo, na visão, no nível de consciência das pessoas. E aí vem algumas dimensões nesse Inner Development Goals, o IDG que a gente chama, né? As dimensões são, vou ver se eu vou lembrar todas aqui, a dimensão do ser, e aí entra aspectos ligados ao cultivo do nosso ser mesmo, né? Como meditação, outras práticas, enfim. A dimensão do pensar, que daí essa aqui a gente já está mais acostumado, né? Mas refletir sobre, colocar as coisas em pauta. A dimensão do colaborar, que daí entra esse aspecto que tu falou, né? A gente nunca realiza nada sozinho, tudo é construído coletivamente em relação. Colaborar e relacionar, que são dois, na verdade, que estão muito ligados, ao meu ver, né? Colaborar e relacionar. E o quinto é o agir. Ou seja, eu tô aberta Ai, que o bom. template. Obrigada. Mas exatamente, são esses mesmo. E incrível, não sei se isso foi um movimento ou faz parte do Otto Scharmer também, né? Que ele traz muito sobre o resultado manifestado vai depender das condições internas do interventor. Exato. Então, o Auto-Charme eu adoro, assim, eu uso muito nas minhas práticas de desenvolvimento de liderança, porque o que ele traz? Ele traz, inclusive, uma metáfora falando sobre a terra, né? Se você vai cultivar algo, na superfície da terra, você vai, algo assim que tu vai ver só pouca parte, mas se tu aprofundar mesmo, tu vai conseguir ver aquilo que vai nutrir algo que vai brotar dali de dentro. Eu não consigo ter uma plantação se eu cuidar só da superfície. Eu preciso ter um cuidado mais profundo daquele solo que eu semeio, para que tenha condições de realmente surgir vida dali, né? E aí, quando ele traz a teoria U, que é uma imagem do U, e a gente pensa assim, lá na pontinha do U, tá aquilo que a gente consegue observar, que seria o nosso pensar. Os diagnósticos que a gente faz nas empresas. Eu tô vendo que isso está funcionando, isso não tá, tem tais problemas, no campo bem mental. Mas se a gente vai ficar só ali, as soluções vão ser muito rasas. A gente vai só mudar algumas coisinhas, mas não vai de fato ter uma transformação. Então, ele sugere que a gente desça um pouquinho mais e aí a gente acessa a dimensão do sentir, que é essa dimensão de o que está abaixo dessa realidade, o que está realmente acontecendo com esse grupo, o que essas pessoas estão mobilizando que tá gerando esse resultado lá em cima. E aí a gente vai acessando nossa presença interna, a sabedoria interior, né? A gente vai mergulhando um pouco mais e desce lá no fundo do U para o estado de presença, que é um estado de uma comunhão maior, que vai além do nosso racional, mas chega à fonte da vida. Que, na verdade, todos nós que estamos vivos, a gente vem de uma mesma fonte de vida, né? Então, a gente pode chamar isso de espírito, fonte original, seja qual for o nome, mas existe um sopro divino que está movendo esse viver no mundo. E aí, quando a gente acessa isso, a gente consegue abrir a possibilidade de uma criação mais genuína, mais original, verdadeira. Então, a gente vai subindo no outro lado. Conectada a essa fonte. Exatamente, conectada à fonte, que tem tudo a ver com a questão também do Shakti, né? A gente está nessa fonte de vida. E aí, a partir dessa fonte, desse respiro, onde eu deixei para trás tudo que era velho, eu consegui chegar esse nascer, eu consigo co-criar, subir no outro lado do U, com novas soluções, novas ideias, realmente novas, né? E não só uma arrumaçãozinha daquilo que já tinha, né? E aí a gente coloca aquilo em teste, então a gente faz o que chama de prototipar, tipo, emergiu uma ideia, eu já coloco ela em prática e vejo o que surge dali. Então é uma coragem de abertura para um novo que não tem certezas. Simplesmente é novo, então eu preciso experimentar, me permitir experimentar e ver o que surge daquilo. E aí sim eu consigo continuar subindo esse U para ter novas práticas e vão se tornar consolidadas, né? Tipo, a gente coloca algo em ação e aquilo vai depois, num outro momento, vai se tornar novas regras, novos processos. E é como se fosse um ciclo, né? De contínua evolução. E essa evolução, ela tem muito a ver com essa nesse momento de transição que a gente está, enquanto humanidade, de nos perceber como ser humano integral, né? Que, no caso, é o ser humano que tem a dimensão do pensar, do sentir, a dimensão espiritual, e aí a gente poder integrar as nossas partes internas, para a gente poder agir no mundo, que é o último ponto ali no caso do IDG, né? O agir, alinhado com isso que é muito mais interno, mais profundo, para a gente construir o que a gente chama de novo mundo, né? Até aproveitando para convidar o pessoal para acessar lá um podcast, tem também no YouTube, Líderes de Novo Mundo, que durante 3 anos eu fiz entrevista com vários líderes
mostrando na prática o que eles estavam colocando de novo nessa dimensão de gerar um novo mundo a partir das lideranças conscientes. Que ótimo, que ótimo. Depois passar o link, coloco aqui na descrição, inclusive, para a gente alimentar isso. Legal. Mais constância. Ô, Shirley, você falou sobre as diferenças de perfil de comportamentos, né? Comportamental. E, né, desse impulso de liderança que está disponível para cada um de nós, porque é inato da nossa essência, né? Da fonte onde a gente vem. Ok. Mas existe um processo, né? Para nós acessarmos, desenvolver isso, né? A gente hoje, o autoconhecimento, ele está cada vez mais claro e acessível, assim, para o quanto que nós precisamos desenvolver, nos autoconhecer justamente para acessar esse lugar. Na sua experiência, na sua própria experimentação, desenvolvimento, como é essa fase, né? Existe um tempo certo ou são fases de processos da vida? Depende do ano, depende da onde você veio, do seu ambiente? O que está relacionado assim que impacta no desenvolvimento da autoliderança? Então, esse assunto é bem amplo, mas riquíssimo, né? Eu vejo a imagem que mais reflete a nossa jornada de evolução humana, né? É uma imagem de espiral mesmo. Porque nessa espiral a gente vai fazendo movimentos que vão ascendendo, mas eles não são lineares, né? Não tem, eu vou fazer isso, pá, uma reta, cheguei lá. Até porque não tem chegada, né? É um processo constante. E aí, dentro desse processo, alguns fatores acabam impactando muito. E aí, por isso eu gosto de trazer essa dimensão da integralidade do ser humano. Porque a gente não é só um profissional que está realizando uma tarefa. A gente é uma pessoa inteira. E aí, os momentos de vida, às vezes, nos ativam partes que estavam adormecidas ou nos demandam uma evolução que nos chama, nos convida, né? A vida nos convida a algumas evoluções. Então, quando a gente tem essa questão da própria dinâmica do crescimento, né? A gente tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Richard Barrett, que ele vai falando sobre, trazendo inclusive na infância, né? Os passos que a gente tem desde a infância, o que vai tocando o nosso desenvolvimento e associando isso à questão das lideranças. Então, só para ter uma ideia, quando a gente era criança, a gente teve uma situação onde nos faltou, digamos, segurança, a gente não se sentiu cuidado, a gente se sentiu de alguma maneira inseguro, por algum motivo, que pode ser real ou é uma percepção nossa, a nossa tendência enquanto líderes é ter dificuldade de confiar nas pessoas. Porque é como se o mundo fosse perigoso. Então, eu preciso estar cuidando do meu, cuidando de mim, porque o mundo não é seguro. E hoje, a dimensão da confiança é fundamental. Eu preciso, de fato, conseguir desenvolver a competência de confiar nas pessoas. Confiar na vida, inclusive, né? Então, a gente trabalha isso, quando a gente percebe que isso é um ponto, tipo, como eu faço para ir aos poucos me abrindo para confiar nas pessoas? E aí eu vou ousando testar mesmo, experimentar. Sai do meu padrão, que seria pé atrás, e entro no padrão, tipo, vamos experimentar primeiro confiar, fazer o contrário, né? E é muito legal, porque esses dias mesmo um amigo meu, que é diretor de uma grande empresa, ele contou comigo quanto ele aprendeu isso com o CEO dele. E porque para ele confiar é um processo. Até conseguir confiar em alguém, a pessoa tinha que merecer a confiança. E esse CEO dele foi uma pessoa que não, primeiro se confia. Depois, caso não mereça, é outra história. E é o que eu acredito, né? Eu, assim, por natureza, tenho uma facilidade incrível de confiar. E a vida vai respondendo positivamente a isso, né? Mas isso inclusive, a confiança está mais ligada ao feminino, né? Sim, é um fator totalmente. É muito mais fácil para o feminino confiar. E aí é legal, porque assim, eu trazer essa dimensão. Quando a gente tem, por exemplo, eu ao longo da vida, eu fui percebendo em mim, naturalmente, por exemplo, eu sempre amei ser mulher. Sempre. Eu achei assim, nossa, eu sou muito abençoada de ser mulher, porque olha, a gente tem muito mais perspicácia, assim, da sutileza, a gente consegue captar, a gente é sensível. Eu sempre achei... A gente vê mais coisas. Muito mais maravilhoso, sempre achei isso. Aí, quando eu comecei a aprender sobre isso, né, tipo, depois, eu fui entendendo que isso, na verdade, está associado porque em mim é muito vívida a energia do feminino. Muito vívida. Então, isso tem muito a ver com a minha mãe, com a minha relação com a minha mãe, que sempre para mim me trouxe assim, eu nunca tive essa questão de, se eu fosse homem ou sentir limitação. Não. Para mim,
é como assim, ó, se fosse uma fonte que jorrasse. E às vezes tem mulheres que não vivem essa realidade, que eu percebo muito trabalhando hoje com liderança Shakti, né? Que pensam assim, apesar de eu ser mulher, eu quero fazer tal coisa. Esse apesar, como assim, né? Na verdade, a gente tem uma fonte muito rica e poderosa. Trazendo um peso negativo por ser mulher, né? Mas Como se fosse uma... isso Como é se da fosse pior, né? cultura. É da Então, cultura, né? Que foi colocando, desvalorizando as habilidades femininas, né? O que nós somos. Como se o sucesso, o resultado, né? Só fosse movido pela força masculina. exato. Então, essa dimensão, o que acontece, né? A gente tem que primeiro tomar consciência das coisas, dos fatores. Quando eu tomo consciência, já é meio caminho andado. Eu consigo Uhum. perceber e ver que aquilo não é a realidade absoluta, é só uma Você percepção. já abriu o caminho para que a própria energia da vida, a fonte, haja através de você. Seria mais ou menos Exatamente, isso, né? exatamente. É como se eu, tipo, opa, eu tiro aquela certeza, tipo, isso é assim? Não. Isso simplesmente é como eu vi até agora. Então eu coloco isso em suspenso e dou espaço para uma nova percepção. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando a gente dá espaço para essa nova percepção, a gente começa a perceber como outras pessoas pensam diferente e como elas vivem diferente. Então, existe uma questão assim, mas se todas as pessoas pensassem igual a mim, o mundo seria igual. Se alguma coisa está me gerando um bloqueio, eu vejo que está me impedindo, eu posso ver o que outras pessoas fazem diferente que pode, de repente, se conectar e abrir uma fresta de luz para mim nesse aspecto, no caso, né? E aí eu começo a me abrir. Mas é um querer se abrir para essa nova perspectiva. E aí, depois desse querer consciente, eu vou experimentar fazer diferente, fazer algo diferente do meu padrão, né? E aí, uma questão que é bem bacana, Sabrina, trazer é a questão dos ciclos. É o seguinte, a gente sempre tem na vida os ciclos. Vamos trazer para uma experiência bem física, tipo do amanhecer. Quando amanhece, tá iniciando um novo dia, né? O sol tá começando a clarear. Aí você acorda, vai, tipo, se arrumar e tal, tomar café, e vai começar o seu dia. Aí você começa o seu dia, ele já tá entrando em função, que é tipo operação, fazer o que tem que fazer, tá? A sua rotina, tal, 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 tal. E depois, no final do dia, ele vai se fechando aquele ciclo daquele dia, vai anoitecendo, você vai começar o processo de recolhimento e vai se completando. E no outro dia vai começar um novo ciclo. Só que em tudo é assim. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prática de atividade física, você tem um aquecimento, depois você tem aquela hora que você está fazendo mesmo para valer, e depois você tem a finalização, que daí você vai para um alongamento ou qualquer coisa assim. E quando a gente coloca isso na questão da vida maior, isso também acontece. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, mudei para cá há um mês. Eu estou no início de um novo ciclo. O que é esse início? Então, agora eu vou trazer as referências mesmo da ferramenta. Imagina que no início a gente sempre tem um processo de atualização. Ou seja, eu estou percebendo, eu estou me acostumando, eu estou vendo que tem diferente. Reconhecendo o ambiente. Exatamente. Então, literalmente, eu ando no bairro percebendo o que tem aqui, o que tem ali. Tudo isso é um processo que pode ser muito gostoso ou pode ser trazer ansiedade, dependendo de como a gente lida. Quando a gente já tem consciência de que isso é um processo e que tipo, a gente vai se acostumando, a gente tende a viver isso de uma forma muito mais leve e mais divertida até. Tipo, ai, que legal isso que tem aqui. Ai, outro dia eu vou experimentar esse restaurante. E assim vai, tu vai curtindo o processo. Aí depois a coisa entra em estado de função, né? Tipo, as coisas estão funcionando e tal, tudo, as coisas são como tudo já tem uma facilidade, né? E aquilo vai fluindo e tu, inclusive, tende a automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, um caminho que tu faz de carro sempre. Já tá funcional, tu nem pensa mais. Quando vê, tu já chegou lá. E aí, na vida, sempre as coisas são movimento, é fluxo. Então, o que acontece? As coisas vão fechando aquele ciclo. Então, alguma coisa que funcionava muito bem, que você adorava, que era normal, de repente começa a te incomodar, alguma coisa não está mais dando certo, é como se o sapato apertasse, alguma coisa está incomodando. É muito comum acontecer isso no trabalho. A pessoa está numa empresa, ela vivia super bem, de repente começa a ficar incomodada, inquieta, ansiosa, e na verdade ela está no fechamento de um ciclo. E esse ciclo que vai se fechar, quando a gente sabe que isso é natural, a gente também consegue viver isso com mais serenidade. Ok, tô fechando um ciclo. Ok, dá uma inquietação, sim. Não quer dizer que não vai ter sofrimento ou dor, mas pelo menos você sabe que é uma fase. E aí, então vamos imaginar que assim, um desenho, tá? A gente tem aqui o início, a função, depois a gente vai fechando o ciclo. Aí tem uma bolinha que a gente chama que é
a epigênese, que é o seguinte: ou aquele ciclo vai se fechar rompendo mesmo, se completando, tipo, por exemplo, na questão do trabalho. A pessoa completou, trabalhou lá 6 anos e fechou o ciclo, beleza, ela vai para outra empresa. E segue, vida que segue. Ou não, às vezes é só uma reatualização no mesmo lugar, um novo ciclo que vai, de repente, ela muda de área, ou ela vai ser promovida, ou ela assume um novo projeto que vai trazer aquele boom de novo, né? E ela vai ter um início, aquele início de novo, de se apaixonar de novo, curtir, né? Ou na sua, digamos, mesma profissão, mas no outro lugar, ou no mesmo, enfim. Eu gosto de trazer também isso como exemplo de vida pessoal. Então, digamos, o relacionamento. No início, está conhecendo, né, outra pessoa, você está descobrindo o que gosta, o que tem em comum, o que é diferente, aquela coisa toda. Depois já está assim, funcionando, super roda, você já está. E às vezes, quando entra no fechamento de ciclo, aí também são duas possibilidades. Ou se completou, foi muito bom, obrigada, tchau, mas assim, não é para a vida toda. E se completou, fica gratidão e foi bem vivido. Ou não, às vezes é um novo nível, uma nova fase. Inovar o relacionamento. Inclusive um nível maior de comprometimento. Então, por exemplo, namoro, de repente, não, a gente quer mais do que isso. A gente quer estar junto mesmo. Então, a gente vai casar, por exemplo, né? Vai compartilhar mais espaço, vai dormir e acordar junto todos os dias, vai querer compartilhar todas as coisas ali da vida. E aí aquilo é um novo. Tipo, antes você só encontrava às vezes. Agora você todos os dias acorda junto, vai dormir junto. Então, no começo, você vai também acostumando aquela rotina, como é que funciona. Aí, eu lembro muito de uma coisa bem, assim, simples. Mas eu lembro que, antes de eu casar, eu gostava mais de feijão preto. E meu marido de feijão vermelho. E a família dele comia feijão vermelho, a minha comia feijão preto. Então, no começo, o que a gente fazia? A gente ficava intercalando. Fazia uma hora o feijão preto, outra hora vermelho. Hoje eu gosto mais do vermelho. Porque a gente vai, digamos assim, criando um novo. É uma nova situação. E aí... Hoje eu sou daquelas que eu já ia propor assim, vamos fazer meio amigo? Vamos testar um feijão misturado, então vai. São várias formas de criar esse novo e aquilo entra em função, fica natural, né? E aí depois, por exemplo, nessa questão do relacionamento, vai chegando, os dois só, já viajaram, já fizeram isso e aquilo, começa aquela vontade de ter filho, por exemplo, né? Então, trazendo no caso a minha vivência. Quando a gente entra na fase de, tipo, numa nova fase de ter filho, já é uma nova situação, que você tem que lidar diferente. Então, seja um trabalho, seja em qualquer coisa, e isso, voltando para aquela espiral da evolução, isso vai nos demandando novas competências, novos aprendizados, novos conhecimentos. Mas é importante saber que nunca é o fim e nunca é um ponto zero. Quando você fecha, você já sempre está subindo, elevando um nível. Exatamente, você traz toda a sua experiência, toda a sua bagagem, né? Então, trazendo mais uma vez para esse exemplo concreto que eu estou vivendo. Eu mudei agora para São Paulo, mas eu já passei por várias mudanças. Eu já morei no Rio de Janeiro, já morei em Florianópolis, já morei já morei no Rio Grande do Sul. Então, aquilo que eu aprendi nos outros lugares, inclusive no processo de adaptação, eu uso aqui. Então, ele não é igual a outra mudança que eu fiz há, sei lá, X anos. Porque eu tenho aquele aprendizado. Então, se você vai começar um novo trabalho, até uma nova profissão, você mudou de carreira, você não está começando do zero, é uma ilusão achar que está começando do zero. Você traz toda a sua experiência como ser humano, todos os seus conhecimentos, toda a sua bagagem ligada a se relacionar com as pessoas, maturidade profissional, e aquilo tudo você vai integrar nesse novo fazer, né? Nesse novo trabalho. Então, quando a gente tem isso, a gente assume as nossas forças com muito mais potência e a gente consegue colocar a serviço. Então, eu trago muito essa dimensão, assim, a gente precisa reconhecer as nossas forças. Seja nessa questão da força do feminino, das nossas características, das nossas habilidades, da nossa história, da nossa jornada. E quando eu estou imbuída disso, eu tenho muito mais para oferecer para o mundo, num transbordar. E quando cada pessoa transborda o melhor que tem, a nossa coletividade ganha. Porque a gente tem, é como se fosse assim, um pouco de luz aqui e vai somando, fica um brilho maravilhoso, né? Juntos. Arrou, muito bom. Lindo, Shirley. Obrigada por compartilhar um pouquinho, né, inclusive da sua história, da sua experiência. E o que me traz aqui é o seguinte, a natureza. O quanto que a resposta, né, de tudo que a gente trouxe aqui sobre inovação, sobre autodeterminação, sobre as fases cíclicas, o equilíbrio, né, e estar sempre caminhando para algo acima, né, mais evoluído, maior. Então, o processo, o dinamismo da vida é reconhecer que hoje
já é uma novidade, já é tudo novo, né? Então não precisa ter medo de acessar algo novo de novo amanhã, porque amanhã já está tudo novo de novo, né? E essa é apropriar dessa força. Para a gente concluir, qual a sua mensagem ou característica, vamos trazer para materialização, né? Agora, como que eu vou proagir com toda essa informação em relação a acessar as nossas habilidades, reconhecer, permitir abrir esse espaço. Materializei, aceitei, eu quero isso, né? Quero assumir a minha autoliderança. Como materializar isso em um passo, no primeiro passo? Eu vejo que assim, a materialização, ela precisa ser, primeiro, no presente e ser pequena, digamos assim. Eu preciso algo simples. Então, o que eu posso fazer hoje que está alinhado com isso que eu senti internamente, que eu acredito, que eu sinto, e aí colocar aquilo em prática? Uma pequena coisa. Então, essa questão é o que nos move para frente, né? Até a gente fala nessa questão de dar passinhos de bebê, né? Quando eu entendo que a vida é a soma de pequenos passos, de pequenas ações, e eu não preciso fazer algo grandioso, incrível. No momento que, por exemplo, tu escolheu, né, Sabrina, fazer essa série de lives, tu escolheu fazer algo que tu acreditou que tinha valor, que tu ia estar compartilhando um conhecimento que gera uma reflexão. Então, aí, bom, ok, quero fazer isso. E aí, então, ok, então preciso convidar alguém para fazer a primeira. Convida, faz. Eu preciso convidar alguém para fazer a segunda. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai somando e aquilo vai criando um campo consistente, sólido, que vai sendo frutífero, né? Então, é confiar que o pequeno que eu faço hoje pode sim ser semente de um grande para amanhã. Mas o valor disso está naquilo que eu estou de fato fazendo agora, né? Muito mais vale a gente colocar em movimento o que a gente acredita e sente hoje do que a gente ficar imaginando coisas grandiosas para o futuro e não trazer elas para nossa vida real e concreta. Porque isso acaba distanciando de quem nós somos hoje e dos recursos que a gente consegue acessar no agora. A vida é agora, né? A vida no presente. Nesse sentido, assim, só para complementar, que eu vejo que, para mim, isso é muito, muito concreto na questão da maternidade, né? Eu tenho duas filhas, hoje uma tem 15 e outra tem 13 anos. Desde elas muito pequenininhas, eu focava nisso, tipo, o que era importante fazer naquele momento, como viver com elas aquele instante. E aí, uma coisa que para mim sempre foi muito nítida, eu nunca me preocupei de quando elas ficassem adolescentes. Ai, o mundo isso, o mundo aquilo. Nunca! Eu sempre pensei assim, eu estou fazendo o melhor agora. Estou dando o melhor que elas precisam nesse momento, no presente. Então, o futuro vai ser bom. E eu posso ser muito, assim, grata em dizer que eu tenho duas adolescentes e, nossa, eu vejo elas florescendo da maneira mais linda, mais pura e, tipo, luminosa, sabe? De fazer, tipo, não só bem para elas estarem felizes, mas como elas trazerem coisas boas para as pessoas. Então, é uma coisa muito concreta, de que quando a gente cuida com amor do pequeno, a gente faz grandes coisas. Perfeito, perfeito. Obrigada, Shirley. Obrigada pela sua atenção, pela sua entrega hoje. Agradeço também a participação de quem esteve aqui com a gente, ouvindo essa mensagem e, né, vamos compartilhar, levar isso. Show! Obrigada, Maria Helena. Então vamos levar, eu vou deixar salvo aqui essa live para a gente compartilhar, para a gente extrair algumas falas aqui e exponencializar isso. E gostaria de deixar o convite para a semana que vem. Voltamos na semana do dia 15, né? Semana do dia 15 com o tema do feminino e a água, porque aí nós já vamos conectar o elemento água para falar na outra semana sobre o dia da água, né? Um elemento essencial da vida, afinal, né? A vida se desenvolveu através do elemento água aqui na Terra. Lindo, obrigada, Sabrina, obrigada por cada uma das pessoas que está compartilhando, se conectando, né? Colocando seu coração junto com a gente nessa mensagem, que possam realmente espalhar isso, mandar para as pessoas que sentem que vão acolher e se expandir também com tudo isso que a gente está trazendo. E te desejo assim, que tu continue vibrando essa energia do feminino, trazendo, né, com coragem e ousadia esse teu compromisso de estar contribuindo com o mundo.
Então, obrigada também e que possa ser cada vez mais uma jornada frutífera, florescente e linda. Ah, gratidão, obrigada, amém. Tchau, gente. Tchau, Shirley, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.